o que é uma maratona da restauração orgânica? É um protocolo, é um tratamento onde você entende que dentro de um aspecto onde o seu corpo está inflamado e está todo realmente aí precisando de um respiro para ele voltar a ter atividade, você passa por um protocolo num período de 40 dias em algumas etapas. Existem algumas etapas bem profundas nas quais os 6 primeiros dias, denominados detox prévia, você passa por fases dentro dessa detox prévia. 2 dias onde você utiliza chás e a utilização também aí dos líquidos, é basicamente um jejum intermitente nesse dia. Lembrando que no segundo dia é feita uma limpeza intestinal bem bacana. Para a maioria deles, só não é recomendado para pessoas que têm problemas renais, mas existem novas estratégias. No segundo dia, finaliza esse processo. Terceiro e quarto dia, a pessoa utiliza sucos direcionados, sem muitas misturas, e vocês têm protocolo para tudo. Quinto e sexto dia, vocês entram na utilização aí do consumo de frutas. Existem protocolos de horários, todos supervisionados, e você, juntamente com esse protocolo, você faz a utilização aí também de tratamentos naturais com base em síndromes curativas. Estou vendo bastante maratonistas entrando aqui, Josiane, Annelise, que está lá longe, tem uma galerinha bacana aqui. Se vocês quiserem escrever as experiências de vocês, fiquem à vontade. A Nutri Micaela se formou aí esse ano, seja muito bem-vinda. Tem muitas coisas boas para compartilhar com os meus amigos também nutricionistas, viu? Então, voltando, a detox prévia, ela tem um período aí de 6 dias em especial. Nós costumamos fazer alguns ajustes para alguns tipos de pessoas, tá? Então, assim, ó, tem gente que tem medo de ficar sem comer um dia. Vocês não têm noção do impacto que o jejum nesse aspecto tem para trazer um alívio para o organismo, para que ele possa ter forças para trabalhar, inclusive a absorver os nutrientes que vêm chegando a partir do terceiro dia, tá? Lembrando também que, com base nesses 6 dias, você prepara o seu corpo para o 7º dia em diante. Existem pessoas que têm patologias muito profundas que já se resolve com 40 dias. Outras demandam mais um pouquinho de tempo nos crus. Como foi o caso, por exemplo, da Dona Antônia, que eu citei na aula ao vivo ontem, e tem aí alguns relatos dela no próprio Instagram, onde ela foi liberada pelo hematologista e também pelo clínico geral. Ela utilizava em média aí 8 medicações, tinha depressão, fibromialgia, artrite reumatoide, pressão arterial elevada, e ela hoje está livre de tudo isso, sem inflamação, está vivendo de verdade pela graça de Deus. Com praticamente 50 a 60 dias de alimentação crua, tá? O que é muito bacana. Embora alguns aqui estão escrevendo que perdeu a live, não tem problema, gente. A gente está aqui nesse momento para que vocês tenham noção do impacto que é a alimentação crua e o que eu vou orientar vocês aqui para participar. Em algum momento a gente vai ter outras lives. O meu papel aqui é ajudar você a ter qualidade de vida, tá? Pode ter certeza, meu prazer, minha missão de vida é auxiliar vocês, tá bom? Então, voltando aqui, passou aí os 6 dias da detox prévia. Quando você pensa, imagina, ó, Pereira Doralice, todo aparelho digestivo estragado. Enquanto a vida, há possibilidades de regeneração. Nós precisamos ter esperança e crer que, se nós mudarmos os nossos maus hábitos, as coisas vão avançar e vão melhorar, tá bom? Então, olha só. A partir do 7º dia, Thaís, nós entramos numa alimentação crua, germinada, e a gente utiliza um termo chamado biogênica. O que é essa estrutura biogênica? Onde o alimento que tem o potencial, aí onde ele pode até gerar um novo tipo de alimento, um novo broto, ele tem o potencial e a capacidade de fazer a modificação da sua estrutura celular. Ele vai direto na modificação daquele gene. Sabe quando você pensa assim, tô estragado mesmo? Aquele gene, a alimentação e a estrutura, ela é capaz de mudar o gene bom
para ruim e vice-versa. É literalmente algo milagroso. Quando a gente pensa num alimento vegetal, ele é compatível com as estruturas celulares. Papai do céu não erra de forma alguma. E aí, com base nisso, quando você entra a partir do 7º dia, você vai aí até 40 dias, 60 dias, 120 dias. Tem gente que faz até 1 ano de dieta crua. No caso de cânceres muito prolongados, muito profundos, vale muito a pena, tá? Eu só não recomendo que eu vou entrar nos aspectos de contraindicações. E aí, reforçando, nesse processo você entra numa desvermifugação, onde você faz uma vermifugação ao longo do processo, faz limpezas intestinais, os tratamentos, e nós estabelecemos uma rotina de alimentação. Você começa, obviamente que não é estático esses horários, mas existe uma proposta em que você acorda pela manhã e segue alguns protocolos até o finalzinho, o comecinho da noite, e obviamente para potencializar o seu descanso, para potencializar com que o seu corpo reaja de uma forma eficaz. Eu gosto de dar esse exemplo, não vou citar nomes, mas nesta maratona de agora, eu recebi um relato muito incrível da pessoa que já estava há alguns meses sem ter relação sexual com o marido, porque ela não tinha prazer de mais nada, não tinha mais satisfação. E os seus hormônios, com base no tratamento, com base no emagrecimento, com base na desinflamação do corpo, ela passou a olhar o marido com um olhar diferente. É muito mais do que comida, é muito mais do que emagrecimento, é muito mais do que você possa imaginar. Então é muito bacana. Ok, por que crus? Os crus entram num processo, hoje nós temos visto inúmeros tipos de tratamentos, né? Quando a gente fala sobre uma alimentação plant-based, ou seja, a base de plantas, ela tem aí uma configuração estatística de que o nosso organismo ele pode passar a funcionar muito melhor com base nesses vegetais, muito mais rápidos, mas além desses benefícios, quando a gente volta para uma alimentação crua, que não passou pelo aquecimento, ela tem mantido as suas estruturas enzimáticas, principalmente quando a gente fala sobre enzimas digestivas, que tem o potencial de restaurar essa célula que é compatível com aquilo que ela precisa. Por exemplo, quando a gente fala sobre aquecer algum tipo de produto, tem gente que faz lá um chazinho e deixa ferver o limão, ferve o limão, ferve o limão. O limão, qual que é o principal nutriente que a gente busca utilizar para preparar alguns chás? A vitamina C, certo? Só que quando a gente estuda a estrutura desses alimentos, todas as vezes que você aquece esses alimentos que são voláteis, que são perdidos numa temperatura elevada, ele deixa de cumprir o seu papel. Então, nós estamos, através da alimentação crua, potencializando o impacto e o efeito dele, como se fosse assim, ó, uma bomba que faz um efeito rápido na célula. Gente, se vocês tivessem visto ainda, eu vou chamar depois a dona Dinorá aqui. Pensa numa senhora lá da Bahia, da terrinha, que passou 20 anos usando medicação também porque ela tinha uma artrite reumatoide, assim, muito severa, a ponto de não conseguir subir as escadarias para a igreja sem um apoio. E ela depois, no primeiro dia de chás, gente, uma senhora de aproximadamente 60 anos, ela tinha 50, se não me engano, 55 ou 58 anos, agora não lembro. E depois, já no primeiro dia, a gente não autoriza que vocês, não recomenda que vocês já suspendam a medicação, a gente não pode fazer isso como nutricionista, mas existem alguns casos que a pessoa decide parar porque ela sente uma necessidade. Desde o primeiro dia da maratona, ela passou a não usar mais medicações. Pensa, 20 anos usando medicação. Você induz o seu corpo a reagir sem açúcar, sem trigo, quando eu falo trigo, refinado principalmente, quando você pensa sem a utilização de carne. Eu sei que para muitos você pensa, nossa, mas aquele bifinho acebolado, delicioso, por quê? Eu vou ter que parar de comer? Sim. Primeiro,
embora hoje muitas vertentes aí da medicina, da nutrição digam que proteína é indispensável, ela não deixa de ser um alimento morto que apodrece dentro do seu organismo e no ato do apodrecimento ele gera modificações químicas, principalmente se esse alimento é muito cozido ou se você faz um churrasco ou se você torra ele muito, ele vai gerar um despertamento na produção de células cancerígenas. Olha que sério, se você precisa se proteger, como que esse alimento realmente vai te gerar vida? Proteínas tem nos vegetais. Nesse período da dieta crua, você aprende a utilizar os vegetais, você faz as combinações adequadas e com base nessas combinações, você também vai ter aí as modalidades do período de intervalo entre uma refeição e outra, tá? Então é muito importante que você considere aí a modificação e um aprendizado novo de rotinas alimentares. Então tem gente que às vezes chega no momento da maratona e fala assim, Nutri, eu não tô conseguindo fazer minha terceira refeição do dia, tô satisfeitíssimo, eu não tô com fome, eu posso ficar sem comer a janta? Acontece, gente, porque nós ingerimos tantas fibras, ingerimos tantos nutrientes e é tão interessante que o nosso corpo não produz vitaminas e minerais. Elas só podem vir através de frutas, legumes e verduras. E com base na utilização dela em maior abundância, o seu corpo passa a reagir, porque ele é um remédio natural. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão indo à farmácia utilizar os suplementos, né? Suplementos que o alimento já corresponderia aí à necessidade que nós precisamos. O problema é que nós vamos ao mercado, enchemos o nosso carrinho de um monte de coisa já processada, cheio de químicas, cheio de nocivos e queremos ter saúde. Então, um período agora, eu coloquei aqui, por que 40 dias? Eu fiz um vídeo esses dias atrás dizendo, por exemplo, que as nossas células brancas do corpo, elas demoram em torno aí de 120 dias para serem regeneradas. As células do seu fígado demoram em torno de 43 dias. As células do seu intestino, né, a mucosa, as microvilosidades, elas passam a se renovar em torno de 4 a 5 dias. Quanto mais agressão, maior é a atenção que precisa ser dada. Então, um período de 40 dias é um período básico. Existem pessoas que fazem 30 dias? Existem. Vai depender do seu objetivo e vai depender da profundidade da inflamação que você está. Nutri, eu quero fazer só 21 dias. Perfeito, tá tudo certo. Se para você é algo alcançável, você vai aprender as estratégias de como manter ainda assim o seu organismo funcionante. O que eu proponho a vocês? Que mantenham o foco nos 40 dias. Não abram precedentes e nem negocie, porque você vai falar assim, ela falou que eu posso fazer menos. Aí você vai começar a se basear por menos, sendo que você pode potencializar mais os seus resultados. Aqui eu digo um grande conselho. Você que entrar dentro da maratona, é muito importante que você eu já atendi hoje o grupo que fez as inscrições a partir de ontem. Teve gente que falou assim, a minha expectativa tá alta. Eu digo o seguinte, não tenha expectativas altas. Tenha o pé no chão, coloque aí a realidade na sua mente, fala assim, vai ter momentos desafiadores, vai ter um momento que eu não vou estar com fome, mas eu vou estar com vontade de comer aquela pizza que eu gosto, aquele pão com manteiga, aquele ovo frito, aquele arroz talvez, mas nesse momento, quanto mais você resistir ao processo, quanto mais você insistir, mais forte você será. Se você se planejar a assumir um compromisso, vá até o final. Eu costumo dizer para os meus queridos maratonistas, a Bel Passos aqui, já fez maratona agora, falou assim, pode fazer de novo? Bel, se você quiser fazer de novo, pode com certeza, meu amor. Vai ser uma bênção continuar cuidando de você, viu? Um detalhe extremamente importante. Eu costumo dizer para esses nossos queridos maratonistas, caiu, levanta. Tem gente que cai e fica no chão. É 8,80. Se não consegue um dia, já não faz mais nada. E aí? Até que ponto você vai deixar a sua saúde do mesmo jeito? Nós precisamos sair da zona de conforto, e a zona de conforto, ela te tira um pouco da estabilidade, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, aqui eu vou colocar e depois eu vou explicar um pouco das síndromes curativas. Quem é que pode participar?
Todas as pessoas podem participar da maratona, exceto eu coloquei algumas informações, porque assim, ó, com base num tratamento em que a gente atende, vocês terão acesso à plataforma digital da Hotmart, onde tem os módulos das aulas, tem as aulas, os tratamentos, algumas receitas, o suporte, e você também vai ter o suporte via Telegram, que é praticamente um WhatsApp bem melhorado, onde você terá acesso ao grupo. Ora esse grupo ficará aberto, ora ele ficará fechado. Nós vamos disponibilizar esse acesso ao Telegram já no final das inscrições, que acontecerão até dia 1 de junho, agora na terça-feira, para todos os inscritos terem acesso a esse grupo. E aí, vamos supor, você está percebendo que tem bastante gente inscrita e você não quer expor algo ali no meio do grupo. Nutri, vou mandar mensagem no privado da Nutri ali no Telegram. Então, eu vou estar à disposição sua por 40 dias, tá? Então, é importante que você entenda que nesse momento, na hora que você sentir, pensar em desistir, pensar que não vai conseguir, começa a alimentar pensamentos diferentes. Eu costumo dizer que eu dou suporte, tá? Eu costumo... Bel, tem uma galera aqui, eu já liguei pra Bel, já liguei pra gente fora do país, já liguei porque eu sei que tem pessoas que precisam, tá? Então é necessário entender que é muito possível dar um passo de cada vez. Eu costumo dizer para esses nossos queridos maratonistas, um dia de cada vez. Não pensa nos 40, não pensa nos 90, não pensa nos 120, pensa um dia de cada vez. Vocês terão acesso aí uma semana antes para vocês se programarem com lista de compras, com vídeos explicativos, e na quinta-feira que vem nós teremos a aula introdutória para os participantes. Essa aula acontece via Zoom, onde você terá ainda possibilidades de esclarecer mais algumas dúvidas, e eu vou dar um panorama geral como vai funcionar as estruturas técnicas e também dos tratamentos, muito importante. Outro detalhe, contraindicações, né? Pessoas que têm problemas renais grau crônico, são pessoas pacientes dialíticos, que fazem diálise, eu não recomendo fazer aí a detox prévia. Pode até fazer um pouquinho da dieta crua, mas eu não tenho uma supervisão para isso e não recomendo pela seguinte forma. Porque pessoas que têm problemas renais grau crônico, dialisando, geralmente têm a restrição da ingestão do potássio. O que é o potássio? É um componente mineral importante do alimento na sua forma crua, e quando essa pessoa está nesse grau de patologia, ela tem que cozinhar o alimento mais do que uma vez e descartar aquela água. Então, assim, como envolve a dieta crua, a gente não recomenda esse processo sem uma supervisão. Outro detalhe, mulheres grávidas não devem participar da maratona, principalmente aí aos 6 primeiros dias. Talvez aí pode até fazer um pouquinho um dia das frutas e depois entrar em alguns dias dos crus, o que não é um problema, assim, com certeza é muito eficaz a ampliação da ingestão de vitaminas e minerais pelos vegetais para uma gestante, tá? Mas fazer a detox prévia e a utilização dos chás não é recomendado e não tem comprovação científica do efeito teratogênico no bebê. Então é uma comprovação que eles avaliam. Outro detalhe, pacientes oncológicos já acamados, que não têm condições de se mobilizarem, não conseguem mastigar, talvez estejam aí muito debilitados, embora eu ainda tenho muita esperança de que muitas coisas boas podem acontecer, talvez na utilização de sucos, né, uma sucoterapia, algumas estratégias pontuais, tá? Outro detalhe, existem pessoas com doenças, uma doença que eu falo assim, doença de Crohn. Muitas doenças do intestino, eu recomendo que se faça a estrutura da maratona, mas algumas pessoas têm aí os seus intestinos diminuídos e não conseguem fazer, às vezes tem dificuldade para evacuar e o organismo não está conseguindo jogar fora e às vezes precisa fazer lavagem intestinal, como aconteceu em uma das maratonistas na segunda maratona que eu fiz no ano passado. Outro detalhe muito importante, se você tem anemia muito profunda a ponto de estar convalescido, aqui vai uma ressalva. Eu atendi uma querida maratonista no ano passado, final do ano passado, e ela decidiu fazer por conta uma dieta crua e só piorou. Por que eu digo isso? Eu quero que você abra um alerta.
porque a dieta crua não é só comer alface e tomate ou algumas saladinhas. Tem que ter todos os grupos, proteínas, gorduras, fibras, minerais e vitaminas de uma forma equilibrada. E a gente ensina tudo isso. Quando ela decidiu realmente retomar e fazer a maratona, pagar, se disponibilizar a ser acompanhada, ela teve uma melhora. Fizemos um ajuste por volta ali do 15º, 16º dia, onde nós introduzimos um único dia de cozidos para que o corpo dela tivesse uma resposta, porque ela já estava há 3 meses com sangramento e ela precisava prestar uma prova para um concurso e passar. Gente, os milagres foram assim sobremaneiras maravilhosos e ela teve uma resposta muito boa e obviamente o corpo dela passou a funcionar melhor. Cada corpo é um corpo, por isso que o suporte, a assistência é fundamental. Existem grupos realizando esses atendimentos, só que sem ninguém aparecer, sem nenhum suporte, põe protocolo, eu jamais quero fazer desta forma, tá? Mas é importante que você entenda de uma forma que você precisa estar seguro. E eu lhe asseguro que este suporte é para poder garantir a sua efetividade até o final. Outro detalhe. Nós, dentro do processo, podemos encontrar as crises curativas. O que são as crises curativas, Nutri? Crises curativas são reações do seu corpo. Não sei se tem alguém aqui que bebe café. Se você bebe café, escreve aqui. E vai fazer a maratona, por exemplo. Vamos supor que você bebe café a vida toda. Todos os dias, 1, 2, 3, 4 xícaras. Tem gente que bebe o dia inteiro. E aí chega numa maratona como essa, vai precisar suspender o uso do café. Primeiro, porque o café, ele é intoxicante das células e, de alguma forma, vai chegar lá no segundo dia. Tem gente que já no primeiro começa a ter dor de cabeça, tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que tem diarreias, tem gente que tem algumas estruturas, tá? Algumas reações. E na utilização do café, quando você suspende ele, tem gente que começa a sentir essas reações. Aí fica aí um pouco mais dolorido no segundo, no terceiro, no quarto e às vezes até no 5º dia. Quanto mais intoxicado, um pouco mais vai se aflorar essa estratégia, essa questão do seu corpo jogar para fora. As crises curativas, fiquem atentos a isso. Quanto mais crises curativa, é como se o seu corpo estivesse falando assim, eu estou vivendo uma liberdade, enfim, eu cheguei no momento em que eu estou reagindo. Lembre-se, crise curativa é bênção. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem urticária. Aconteceu de eu atender a Marina, por exemplo. A Marina é lá da Inglaterra. E no 8º dia ela começou a dar uns empipocamentos, aí a pele avermelhada, e ela apresentou algumas reações corporais, coisas que ela não tinha há 8 anos que ela havia se tratado com medicação. Ou seja, aquela doença ainda estava instalada dentro do seu organismo, mas ela estava hibernando, dormindo. Quando ela foi estimulada, os seus genes, o seu corpo, o seu sangue, ele mandou para fora tudo aquilo que estava prejudicando ela de alguma forma. Nós utilizamos estratégias nutricionais, tratamentos naturais. Chegou um momento, como ela estava com muita coceira, nós abrimos aí para 1 dia de antialérgicos, foi utilizado e depois ela não precisou mais, ela estava livre dos problemas porque ela utilizou alimentação crua. Olha que interessante, gente, isso é muito libertador, tá? Então aqui, ó, pode fazer atividade física no período da maratona? Pode, com certeza, e deve, para potencializar os resultados. Se você faz uma desintoxicação e deixa de fazer a atividade física, você deixa de jogar para fora esses intoxicantes numa proporção maior e também vai ter uma tendência de eliminar mais músculos do que gordura. Quando você está trabalhando com esse seu corpo, você vai ajudar ele a funcionar de uma forma a fortalecer as estruturas também de imunidade, de imunização do seu corpo. Então, a utilização da prática da atividade física ela é tão importante, hoje considerada, quem é sedentário está parecido aí com uma pessoa que fuma o dia todo. E aí? Você quer isso para sua vida? Quer fazer pela metade o processo? Então fique atento. Outro detalhe, todo mundo consegue Nutri? Não.
uma pergunta, alguém perguntou isso pra mim, eu até achei meio estranha essa pergunta, eu falei assim, será que a gente tá fazendo essa pergunta porque no fundo eu penso que eu não vou conseguir? Será que eu tô fazendo essa pergunta porque no fundo eu já quero desistir? Se você já quer desistir, já nem começa, tá? Tá bom? Me responda aí. Eu sou muito franca, a gente quer, assim, ter muitos cadastros, mas eu não quero que você compre a sua maratona e não faça uso dela, tá? A gente com certeza quer realizar os nossos sonhos aí, disponibilizando maratona para o mundo inteiro, mas eu quero que você tenha certeza. Mas lembre-se do seguinte, eu vou te ajudar. Quantos altos e baixos tivemos, pessoas compulsivas que tiveram aí muitas melhoras, pessoas que tiveram vários resultados e falaram assim, Nutri, eu só tô continuando porque você me ajudou a enxergar diferente. Nós desistimos na metade do caminho de todos os compromissos que nós fazemos porque criamos expectativas elevadas e nos frustramos. Se você é daquele 8 ou 80, comece a se permitir fracassar. Comece a se permitir errar dentro do processo, tá? Se permita, talvez, fala assim, ó, Nutri, eu não aguentei comer os crus. Talvez, ó, nossa, Nutri, eu tava no chás e eu fiquei com vontade de comer alguma coisa. Aí eu digo, não vai pro pão, não vai pra carne, não vai pro arroz, come alguma coisa crua. Toma algum caldo cru, vai para o suco, mas crie estratégias. O seu cérebro é capaz de criar estratégias. O que você quer claramente com essa maratona? Tenha claro o seu objetivo. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, onde é e como é que você quer estar? Com o mesmo jeito que você está hoje? Lembre-se que 40 dias passa rápido demais. Quantas pessoas estão no hospital, no leito de hospital, com câncer terminal? Quantas pessoas entraram no Covid aí que o organismo não conseguiu responder? E gostariam de estar aí vivenciando e talvez falando assim, Nutri, eu faço de tudo para comer esse cru, mas eu não quero morrer. São escolhas pessoais, tá? O suporte, como eu já falei, você terá suporte você vai ter acesso à plataforma digital. Desde o ato da sua compra, você já vai ter o primeiro módulo disponível. Terminando o carrinho de compras dia 1 de junho agora, você terá aí algumas outras estratégias e você vai recebendo aí gradativamente os módulos conforme as etapas forem acontecendo. Você terá acesso a essa plataforma durante 6 meses. 6 meses dá para você aprender muita coisa. Tem cardápio pós 40 dias, tem cardápio sugestivo para os 40 dias, tem suporte antes da maratona, gente, é um negócio completo. Um negócio para você abrir a visibilidade, abrir a mente e você se sentir assim, olha, fiz a melhor escolha da vida, que é escolher me amar, tá? Então, como que vai funcionar? Vocês terão o suporte da Nutri por 40 dias, já reforcei isso, né? No Telegram. Vocês podem ter no Telegram também no privado e dentro da própria plataforma, abaixo de cada vídeo aula, se você tiver alguma dúvida, você fala assim, Nutri, não tô entendendo isso aqui, ó, moro na Inglaterra, moro no Japão, qual é o tipo de chá que eu posso substituir? Existe alguma estratégia para isso? Nutri, eu tô com aftas na boca, opa, tem tratamento natural em vídeo. Nutri, meu cabelo tá caindo. Nutri, eu tô com coceiras na pele. Nutri, não consigo dormir. Tudo tem resposta. Tudo tem tratamento, tá? Então, lembrando disso, Nutri, quais aplicativos preciso ter para participar e não perder nada? Boa pergunta, Cris, lindona. Vocês terão aí o acesso pela Hotmart, que é o tratamento aí que vocês vão ter através dessa plataforma. Vocês vão ter a utilização do Telegram. O Telegram, vocês precisam baixar esse aplicativo similar ao WhatsApp, o que é muito bom. E nós vamos disponibilizar para vocês a possibilidade de vocês terem um aplicativo no próprio celular. Se você estiver viajando, estiver em outro lugar e precisar abrir aí rapidamente o aplicativo
do tratamento você consegue no celular. Lembrando que o aplicativo você não consegue baixar PDF, você teria que baixar pelo computador para você ter todos eles impressos, colar na sua geladeira, fazer alguma coisa e conseguir avançar. Como que você faz para entrar nessa maratona? Vi que o pessoal está perguntando aqui. No link da bio, abaixo da minha foto inicial, tem um link. Esse link dá a possibilidade de você fazer um pagamento à vista, dá a possibilidade de você fazer também o pagamento em até 12 vezes de R$48. O pagamento em até 12 vezes de R$48 já está incluso as taxas do cartão de crédito pela operadora. Não somos nós que incluímos isso. Se você quiser pagar à vista, você vai pagar o valor de R$497, tá? Sem nenhuma outra taxa consideravelmente, tá? Outro detalhe, eu acredito que aqui eu já fiz todas as básicas perguntas que vocês precisavam. Vou dar uma olhadinha aqui nas de baixo para ver se fugiu alguma pergunta, tá? Aproveitem, pode fazer as perguntas. Se tiver alguém que queira participar dessa live comigo, ó, fica à vontade. Bel, você tá aí? Eu queria muito que você participasse comigo dessa live. Deixa eu só ver aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Como faço para participar da maratona? Opa, já expliquei, né? Eu tenho necessidade de tratamento. Doralice, Dora, com certeza vai ser uma bênção. Gente, quem pode participar? Crianças de 9 anos, a partir de 9 anos, até de 100 anos para cima, vocês podem fazer. Gente, alimento é vida. Eu atendi nas maratonas anteriores uma senhora que não tinha os dentes todos na boca. E eu falei, meu pai amado, como que essa mulher vai comer o cru? Então ela picou melhorzinho, a gente foi trabalhando algumas modalidades e ela tornava em pasta todos os nutrientes. Gente, ela teve tanta melhora que eu fiquei assim, ó, fascinada. Porque são estratégias. E ela entendia que o que ela estava comendo estava estragando a saúde dela, tá? Outro detalhe aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Na maratona só come alimento cru? Thaís, só os crus. Existem alguns casos que nós fazemos algumas adaptações, mas é em último caso, tá? Com certeza. Porque a gente sabe o impacto que isso vai gerar de uma forma rápida no seu corpo, tá? Olha a Josiane aqui explicando para nós. A maratona é uma bênção, pela graça de Deus. Fui diagnosticada com fibromialgia, dores intensas todos os dias, com sobrepeso, colesterol alto, insônia. Comecei a maratona e hoje estou sem dores. A maratona da Josiane terminou anteontem os 40 dias. Olha que bênção ouvir esse relato. É uma bênção incrível, porque o poder de Deus é fascinante. Ele cuida muito da gente. Eu não tô vendo os coraçõezinhos de vocês aqui não, gente. Quanto mais vocês colocam um coraçãozinho, mais outras pessoas têm acesso a essa live, mais o Instagram distribui. E eu vou até pedir para vocês, depois que acabar essa live, que vocês encaminhem para outras pessoas que precisam ter as suas vidas restauradas, tá? Existem muitos mitos sobre a carne, proteína, ferro, que confundem as pessoas. Gente, e Deus não erra. Se a gente for aí naquilo que Deus já orientou, nós estaremos aí na certeza de que nossa saúde será restaurada. Um detalhe importante. O primeiro dia da detox, o primeiro dia de protocolo, para começar aí o start dos 40 dias, começa dia 11 de junho. Então, as inscrições terminam dia 1 de junho. Dentro de 10 dias depois, você vai começar aí o seu protocolo. Você terá 10 dias para se organizar, para se preparar, para tirar suas dúvidas. A Nutri vai estar aqui para vocês. Gente, o meu suporte é muito mais do que 40 dias, porque começa antes e ainda muita gente ainda depende de mim ou me procura no final, tá? Então, fiquem tranquilos. Tem bastante gente aqui para confirmar o que eu estou dizendo, tá? Ok, a maratona já podia começar hoje. Tô ansiosa e cheia de esperança. Vou dar uma dica. Troquem as palavras ansiosas por expectativa, por animada, porque ansiedade, ela pode te bloquear em algum momento, tá? Então, o seguinte,
Vai um dia de cada vez, se programa. Como diz a Laís, né? A Laís Melo Coach, uma parceira, uma amiga nossa aqui, que fez uma live comigo. Nós temos alguns perfis de comportamento. Alguns são influentes, outros são dominantes, outros são mais metódicos, né? E dentro de todas essas estruturas, quanto mais euforia nós temos, maior a chance de frustração. Então, ó, desacelera, respira, vai fazer caminhada durante esses dias, ora a Deus, bebe mais água, dorme cedo para controlar suas ansiedades. A gente vai explicar algumas coisas ao entrar e se preparar para a maratona, tomar aquele chazinho de camomila, algumas coisas assim a gente vai estrategiando para vocês controlarem essa ansiedade, tá bom? Outro detalhe, Nutri, creio que foi Deus quem te trouxe em minha vida neste momento que estou vivendo. Ah, sua linda. Olha, Deus nunca erra, eu tenho certeza disso. Estou amamentando, posso participar? Boa pergunta, Juliana. Eu recomendo o seguinte. Nessa maratona teve uma mãezinha que quis fazer o processo porque ela estava muito debilitada, com muito sobrepeso, dores, muitos desconfortos, e ela optou por fazer a detox, a maratona inteira, a partir dos 3 meses de amamentação do seu bebezinho. Não tem problema nenhum, ela não passou por nenhum problema específico e nem o seu bebê. Mas eu recomendo o seguinte, se você perceber que está muito próximo aí, acabou de ter o nenezinho, o seu bebezinho, o ideal é que você espere um pouquinho para fazer a utilização dos chás dos primeiros dias. Por quê? Há uma restrição de alimentos nos 2 primeiros dias, você fica praticamente no jejum intermitente. Então, você não está colocando nutrientes dentro do seu corpo e está apenas desinflamando. Então, como a demanda da mamada é muito intensa, vale a pena pensar. Se você quiser optar por começar talvez um dia de sucos, um dia de frutas e já ir pro cru, você pode criar uma estratégia. Assim que todo mundo começar na sexta-feira, você vai contar 4 dias depois e começa o seu processo na quarta, na terça, você vai se ajustando, a gente pode pontuar isso junto, tá? Então, vale muito a pena pensar nisso. Se tiver aí, por exemplo, amamentando há 6 meses, 7 meses, já pode começar do zero, que tá tudo certo, tá? Começar do primeiro dia de chás. Boa noite, quem quer começar? Tem uma galera querendo começar aqui. Leandrinho, boa noite, sinto muitas dores nas pernas, eu pratico atividade física, ando de bicicleta também. Leandrinho, pode ser um processo inflamatório do seu organismo ou baixa ingestão de proteínas e de nutrientes. Por exemplo, um praticante de modalidades esportivas precisa ter garantido aí magnésio, zinco, proteínas, vitaminas e minerais, é muito importante, tá? Então, já até vou dar uma dica aqui. Utilize os sucos, tem na minha bio, tem aqui na descrição, no próprio Instagram, uma dica da utilização do suco de beterraba. Gente, é de Deus, tá? Utiliza antes dos treinos, que vocês terão um potencial muito grande no seu corpo, tá? Então, olha só. Quem tá tomando muito café aí, eu vou puxar a orelha de vocês. Vamos lá, mas não pode tomar café sem açúcar? Não, nadinha. Aqui nós não vamos utilizar nada de estimulantes, nem chá verde, nem chá preto, nem nenhum tipo de cafeína para potencializar. Tem gente que acha que dá tudo certo. Quando a gente fala sobre jejum intermitente, existem algumas vertentes aí dizendo para você que você pode terminar um jejum com bacon, com ovos, com carne. Gente, por favor. Por favor, nós estamos num processo de regeneração e recuperação da célula. Nós precisamos, para você ter noção, as mitocôndrias, que são as unidades básicas de energia que tem dentro da sua célula, elas precisam, por exemplo, de clorofila, elas precisam de alimentação verde, para elas poderem funcionar, que são os verdadeiros fitoquímicos. Pessoas sem vegetais no dia a dia não tem como ser saudável. Não tem como. Por isso que os 40 dias é revolucionário, tá? Eu sempre vou puxar carinho, puxar a orelha com muito amor. Todo mundo sabe, dentro da maratona aqui, que eu gosto de chamar a pessoa para a realidade, mas avançar e dizendo que tudo é possível e que a gente pode rever. Lembre-se,
Vocês estarão num processo. Ninguém está exigindo de você perfeição, ninguém está exigindo de você aí comparação. Tem gente que fala assim, nossa, mas fulano emagreceu 10 quilos. Nossa, emagreceu só nesses 6 dias de detox prévio, emagreceu 5 quilos e eu emagreci só 1. Ok, ótimo, bênção pura, sem mistura. Cada um tem um corpo, cada um tem uma estratégia, cada uma tem uma memória. Se você, por exemplo, é praticante de atividade física um pouco mais frequente na semana, o seu resultado é diferente. Quanto mais músculos nós temos no corpo, mais queima de gordura acontece. Puxa, Nutri, mas eu sou sedentária a vida toda. O resultado vai ser um pouco mais lento, mas vai acontecer. Até o momento que regularizar, por exemplo, os hormônios, todo o seu funcionamento do organismo. Aqui pode participar quem tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, quem não tem mais a glândula tireoidiana. O nosso corpo precisa de comida saudável, tá? Então é importante, às vezes sente muita tontura, tem algum remédio ou chá natural para aliviar? Tonturas, hipoglicemias, tem gente que tem a rodo, tem gente que tem demais isso. Por quê? Tá intoxicado de tanto alimento ruim. Então, quando dá a pausa dos jejuns, quando faz a introdução aí, a transição do jejum e vai gradativamente incluindo os alimentos, o corpo reage de uma forma melhor, tá bom? Então, olha só, outra coisa, alguém aqui precisa esclarecer alguma dúvida? Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver, eu vi todas as perguntas, eu acho, tá? Já perguntou quem está amamentando. Tenho anemia, posso fazer a maratona? Deve. Muitas pessoas estão com anemia porque o organismo criou uma barreira do alimento que entra, mas ele não consegue entrar para a corrente sanguínea, porque está tão intoxicado, essas mucosas, está tão congestionada, tão entupida, eu vou usar esse termo para ficar mais claro, que ele não consegue metabolizar o nutriente que as suas células ou aquele órgão-alvo precisa. Então a gente precisa considerar tudo isso, tá? Eu também tô animadíssima. Parabéns, é isso aí, Dora. Entrei agora. Quando vai ser as inscrições? Começaram as inscrições ontem à noite, já está em andamento e vai até terça-feira que vem, às 11h59 da noite. Deus, 11h59 da noite, a gente vai fechar o carrinho, tá bom? Gestante não, meu amor. Vai ficar pra próxima, viu, Fran? Lohana. E a lista de compras é para os 40 dias ou ao longo das semanas você irá encaminhar? Tem uma lista de compras base para você ter noção do que será utilizado ao longo do processo. Por exemplo, o que tem na Inglaterra, o que tem em São Paulo, o que tem em Minas Gerais, o que tem em Goiânia, não tem nos mesmos lugares algumas coisas, tá? Então, vocês vão ter ali o que é base, o que vocês vão precisar para os 6 primeiros dias, o foco deve ser os 6 primeiros dias. Aí, no 5º dia, vocês vão começar a germinação dos grãos de vocês, por exemplo. Puxa, Nutri, eu posso usar qual grão? Ali tem várias sugestões. Você vai comprar pelo menos 2. E vai fazer o processo. Tem como você germinar, como você vai aprender isso dentro da plataforma, tá? E aí você vai aprender a utilizar essas estratégias. Aí se você vai usar banana pela manhã, se você vai usar mamão, você vai escolher de acordo com a sua realidade local, cultural e financeira. Eu não vou colocar um taxamento aí nessa proposta, mas a gente vai trabalhar um ajustamento. Nutri, eu entrei no efeito platô, não emagreço mais, já tá no 15º dia, eu já emagreci tudo que eu tinha, emagreci 8 quilos, dá para acelerar mais? Aí a gente observa, diminui esse alimento, amplia isso daqui, modifica essa estratégia e a gente vai ajustando, tudo tá bem encaminhadinho para você, tá bom? Então assim, na aula ao vivo também, da semana que vem, Lohana, na quinta-feira, nós vamos explicar todas as dúvidas, vocês já terão acesso no ato da compra, a lista de compras, o primeiro módulo, para você ter uma noção do que vocês vão vivenciar, o que já vai dar uma calmaria para vocês, tá? Qual o valor iremos gastar para alimentação para os 40 dias, mais ou menos? Não é muito. Você vai precisar, por exemplo, ter aí,
1 quilo de uma castanha, você vai aprender a fazer leites vegetais, você vai aprender a fazer talvez um docinho com resíduo do coco, fazer algumas coisas. Você vai usar aí um pouco de folhas, um pouco de frutas variadas, pensando em algo colorido, vai usar os germinados, vai aprender a fazer molhos. Não vai passar disso. É algo, para alguns pode ser um pouco mais expendioso, né? Um pouco mais caro, e outros vão ser mais baratos. Eu já atendi gente que mora na favela e conseguiu vivenciar os 40 dias, tá? Então vai envolver muito mais do que recursos financeiros, vai envolver a sua disponibilidade em aprender a gostar desses alimentos de uma forma mais acentuada, tá bom? As receitas para os 40 dias são vegetarianas, estritas e cruas, vegetarianas estritas, tá, Lohana? Nós não utilizaremos leites, nem açúcar, nem queijos, nem carne, nem café, nem pimenta, tá? Tudo que é estimulante, inclusive café, chocolate também a gente não recomenda, tá? Para que vocês mantenham o corpo de vocês desintoxicados e toda a energia que vocês precisam, sem ser dos estimulantes, vai o seu corpo produzir através da utilização dos alimentos que dão energia para a célula, tá bom? Vou avançar aqui na pergunta e a gente vai finalizar. Ok, sinto muita tontura, já respondi. Ah, muito bem, Carla. Obrigada por esta pergunta importante. Eu comecei a fazer o espanhol para atender vocês em algum momento, assim que eu terminar e aprender o espanhol, mas ainda eu só falo português. Eu mal falo português, na verdade. E alguns maratonistas fizeram aí da última maratona da Argentina, da Colômbia, do Peru, e muitos entendiam aí pelo menos 80% do português, e aí conseguia avançar. Estou trabalhando para traduzir pelo menos as tabelas de rotina de vocês, mas ainda não é garantido, tá? Então é importante que você fique atento. Se você tem dificuldade com o português, a minha sugestão embora eu queira muito a sua inscrição, né, eu recomendo que você não faça, tá? Para que você não tenha as intercorrências. Como que nós criamos algumas estratégias na aula passada, na maratona passada? Eu tive aí a Tatiana, uma grande maratonista, muito bacana, ela é lá do Canadá, se não me engano, e ela deu uma dica muito boa. Nós fizemos grupos que falavam aí, por exemplo, que moravam nos Estados Unidos, embora falassem português, então eles criaram para poder facilitar a possibilidade de encontrar certos alimentos. Então eles se comunicavam, eram grupos não oficiais. Tivemos o grupo de fala hispana, teve gente, por exemplo, da Espanha, que juntou com gente da Colômbia, da Argentina, e iam trocando essas informações. Eu consigo ler a maior parte e até consigo entender um pouco do que vocês falam, mas eu vou precisar jogar no Google Tradutor para poder, talvez, escrever algo para vocês. A não ser que as tabelas, os PDFs, estejam todos traduzidos, mas não tem segredo, tá? Nós vamos ter aí, com certeza, a possibilidade de que isso aconteça. É possível fazer a lista dos dias exatos? Carmita, você vai perceber que não precisa disso. A gente não é metódico aqui. A gente vai trabalhar a conscientização para que vocês não fiquem presos e falam, meu Deus, mas eu não gosto de banana, meu Deus do céu, e agora tem que comer, porque a lista é exata. Não, você vai comer aquilo que você vai aprender ao longo do tempo. Tem gente que se permitiu a experimentar muitas coisas, tá? Então eu recomendo essa flexibilidade. Os crus podem ser temperados em abundância, gente. Vocês vão usar alho, cebola, salsinha, coentro, açafrão, vão utilizar talvez as sementes. Gente, é coisa gostosa demais. Vai valer a pena para vocês. Eu estou prevendo que nesta maratona eu vou liberar a utilização da páprica doce em poucas quantidades. Pode usar louro, vocês vão aprender a fazer, por exemplo, um sal de ervas. Tem várias coisas boas que vocês vão poder usar aqui. Vai poder utilizar para implementar nos sabores aí, por exemplo, anis estrelados, sálvia, tantos outros temperinhos. Vai usar abundantemente, tá? Ya me inscribí la maratón, já sei, soy de Perú, tengo fe que entenderé el acompanhamento com a ajuda de Deus e mi esposo. Vai ser lindo, Maria! Eu estou muito feliz por tu compreensão. Com certeza vou me empenhar o máximo para cuidar de você, o máximo que eu puder. Conta comigo, tá?
Aqui em Manaus é muito caro os grãos. Daiane, não se preocupe com isso. Se você comprar aí 1 quilo de grão de bico, 1 quilo de lentilha, tá tudo certo. Não precisa nem ser 1 quilo. Compra meio quilo por vez no pacotinho que já vem no mercado. E aí você vai consumir as frutas que você consumir, que você quiser consumir e que tiver dentro das suas condições, financeira. Grão de bico tá quase R$30. Gente, existem algumas zonas cerealistas que vocês conseguem fazer algumas encomendas via internet, tá? Pela Amazon, vai nas zonas cerealistas, entra em alguns sites e pede, solicita, verifica se é mais barato. Gente, eu costumo dizer assim, tem gente que tem dificuldade de pensar na solução. A gente vai focar sempre na solução. Nem tudo tá perdido. Então, quando você pensar em um problema, fala, opa, esse problema tem solução. Qual pode ser? E a gente vai criar estratégia, tá? Nutri do céu. Eu tô com tal problema assim assado. Se precisar fazer remanejamento, a gente vai buscar a solução. Opa, se precisar usar um caldo cozido, a gente vai usar. Tá? Mas tudo é pontual e individual. Sou intolerante à lactose. Bênção pura, Cris. Você nem vai precisar dela ao longo desses 40 dias e nunca mais na sua vida. Boa noite, Nutri. Entrei agora. Como vai ser essa inscrição? Vocês fazem a inscrição pelo link da bio, já expliquei um pouquinho, tá? E aí, nesse link da bio, você precisa entrar na plataforma Hotmart. Vai sempre observando as informações que seguem no seu e-mail. A Hotmart vai gerar um código, uma chave de acesso, e essa chave de acesso é para uma única pessoa, tá? Então você vai ter, com esse acesso, você vai entrar no Telegram. Puxa, mas o meu marido quer fazer junto comigo, meu filho quer fazer. Pode também, gente, com um único acesso, a sua família pode fazer. Ó, que benção, tá de graça, gente. A Nutri tá quase um Papai Noel, você não tem noção disso, tá? E eu amo cuidar de vocês, pode ter certeza. Vou me programar financeiramente para a próxima maratona, se Deus permitir. Opa, não pense, aquilo que você precisa fazer hoje, não deixe para amanhã, tá? Eu costumo dizer isso. O que a pimenta causa no organismo? Causa irritabilidade, causa aceleramento das emoções, obviamente vai gerar uma ansiedade, embora tenha algumas vertentes de estudos dizendo que certas pimentas aceleram o metabolismo. Nós não precisamos acelerar o metabolismo com alimentos estimulantes, tá? Então, existem outras estratégias e a gente pode explicar isso ao longo da maratona. Manda um beijo pra mim do Amazonas, beijo! Beijo! Aqui tá S. Rolim, é isso mesmo, 19. Que Deus abençoe, meu amor. Opa, quase que eu apaguei a live aqui, gente. Curso ensina Nutri a fazer os temperos? Eu ensino alguns, tem a disponibilidade também dela em PDF. A gente vai acrescentar mais receitas na maratona para poder ficar bem completinha. Todo mundo que vai entrando depois vai sempre tendo acréscimos e acréscimos. Tem mais de 100 aulas na maratona. Tem noção disso? Tem noção disso? É bênção pura. Diabético pode fazer a maratona? Deve fazer, tanto diabético tipo 1 quanto tipo 2. O tipo 2 é uma inflamação por conta do estilo de vida. O diabético tipo 1 nasceu aí com uma disfunção nas enzimas, nas estruturas que metabolizam aí a insulina, né? Então tem gente que tem que tomar. Nessa maratona de agora, 3 maratonistas que são diabéticos tipo 1 não tomaram, não precisaram tomar, estavam conseguindo controlar aí o nível de subida da glicemia. Hoje, inclusive, postei nos stories um relato de uma maratonista que me mandou aí a glicemia dela aí em 88. Achei muito bacana. Gente, é bênção demais. Papai Noel não, mamãe. Opa, é verdade. Mamãe Noel. Doença autoimune pode? O que é uma doença autoimune, gente? Doença autoimune é quando o seu organismo tá assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tá vindo um monte de coisa me atacando. Ele tem dificuldade de diferenciar os ataques externos dos internos. E ele começa a se auto-atacar. Então, dentro dos processos autoimunes, principal foco é o intestino. Então, quando a gente utiliza bastante vegetais, esses nutrientes, eles fermentando, ali eles vão virar nutriente para aquelas bactérias que vão produzir outros nutrientes para o nosso corpo. Então, é extremamente importante.
Obviamente que existem algumas que precisam de um direcionamento diferente, mas todos vocês podem e devem participar, tá bom? Vou me organizar e vou fazer a maratona, ok? Essa live vai ser salva, não assisti desde o início. Vai sim, e nós vamos finalizar já. Eu acredito que todos vocês aí já ficou assim, ó, mais que claro tudo que vocês precisam saber. Antes de vocês saírem, eu quero orar por vocês, para que Deus os abençoe, os fortaleça. Quem gostou, diga aí, ó, bata palma igual a Ivânia, faz o coraçãozinho. Gente, e ó, quando eu desligar essa live, eu preciso que vocês comentem na própria gravação da live para que outras pessoas saibam que vale a pena assistir essa live de novo. Então encaminha, direciona toda essa estratégia para que outras pessoas sejam salvas. Gente, não é um grupo só para adventistas, é para o mundo inteiro, é para as pessoas que precisam viver na liberdade. Gente, tem gente se suicidando agora porque os emocionais tá tão ruim, tá comendo que nem um louco nessa maratona. Então a gente precisa alcançar pessoas que estão inflamadas, mães que não aguentam mais levar aí a família para frente porque as suas emoções estão todas debilitadas. Gente, a gente precisa salvar o mundo e eu preciso de vocês e aproveitar que vocês estão aqui se dispondo a precisar de mim. Quero me colocar sempre ao dispor para que nós possamos crescer juntos e alcançar o mundo com as bênçãos de Deus e com essa liberdade. Que Deus abençoe. E ó, esse é o meu objetivo, trazer esperança. E ó, lembre-se que esperança é um dos remédios naturais. A esperança, ela tem nome. A esperança é com letra maiúscula. Letra maiúscula porque a esperança na Bíblia é Jesus. Se nós pudermos levar isso para as pessoas, esse nosso Deus que é o médico dos médicos, é o Salvador que regenera, que tem potencial, quando ele fala assim, ó, gente, quero até inclusive finalizar com essa frase. Hipócrates, ele trabalha uma frase assim, antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar tudo aquilo que lhe traz doença. Falei isso no programa da Darleide na terça-feira. Jesus, ele perguntou para todos aqueles no qual ele buscou curar. Ele falou assim, você quer ser curado? Porque se a pessoa olhasse e falasse assim, ó, não quero ser curado, não quero fazer nada, não quero, eu só quero um milagre. Jesus não podia fazer muita coisa. Nós precisamos agir. E a atitude, por isso que a Bíblia trabalha muito um conceito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que acha que tem fé, mas não age. A fé sem ação, ela é morta. Então eu preciso ter fé de que vai melhorar com esse tratamento, eu preciso ter fé de que Deus sabe o que está falando, que eu não preciso de carne, que eu não preciso de leite. Eu preciso ter fé de que o que Ele está falando vai funcionar na minha vida. E se eu tenho fé, Deus pode agir. Deus não pode agir num ambiente que não tem fé. Deus não pode fazer aquilo que você tem que fazer. Tá entendendo? Então, assim, com esse pensamento, eu quero orar por você nesse momento e pedir para que Deus restaure a sua vida, a sua família, as suas células, os seus vizinhos, os seus amigos e todo mundo seja restaurado para a glória de Deus. Vamos orar? Paizinho querido, nesse momento eu tô aqui com esse grupo maravilhoso, bondoso, misericordioso que está comigo nessa live aqui, sem me deixar sozinhos. E eu quero pedir ao Senhor, por favor, que as tuas bênçãos os alcance aonde quer que eles estejam. O Senhor sabe o que passa de aflição em cada coração, os medos, as lutas. Quantas vezes muitos desses participantes aqui têm vivido a escravidão através da alimentação, compulsividade, agressividade, irritabilidade, depressão, tantas doenças, fibromialgia, doenças autoimunes. Senhor, sabemos que a tua palavra diz em João 10:10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Roubar a nossa alegria, destruir a nossa vitalidade, destruir os nossos sonhos. Mas o complemento desse verso diz que o Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância. O Senhor veio para realmente trazer-nos uma liberdade de vida. E queremos pedir nesse momento que o Senhor nos dê ousadia, coragem e nos dê a possibilidade, Senhor, de avançarmos um dia de cada vez. Para que o Senhor, por favor, nos dê força, sabedoria e que o Senhor possa aumentar em nós a fé. Porque sabemos que sem fé é impossível te agradar. E sabemos que essa fé vem pelo ouvir e te obedecer. Pedimos essas bênçãos para todos esses queridos participantes dessa live e que o teu poder se restaure nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente,
Linda do meu coração. Um beijo, bora lá se inscrever, bora participar desse momento e transformar, ter esse ano de 2021 assim, ó, lindamente. Gente, quantas pessoas estavam na maratona e pegaram Covid por volta do 15º dia, o 20º dia e conseguiram se sair muito bem, o seu corpo respondia. Gente, tem estratégias para você se viver livre e mais protegido de algumas situações. Todos nós podemos, até a Nutri pode ficar doente, mas como é que o nosso corpo vai responder quando ele estiver bem preparado para combater os agressores, tá bom? Pensa nisso, que Deus te abençoe, um super beijo, bora se cuidar, não janta muito tarde agora, come pouco, bebe talvez um chazinho daqui 1h e pouco, bebe água não muito tarde para não ter que fazer xixi na madrugada e vai descansar. Vai descansar, vai se cuidar, porque o dia de amanhã tem muitas bênçãos para você. Dorme com pensamento positivo no coração e Deus com certeza vai fazer maravilhas por todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!